Olá, você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, 23 de junho de 2025. É véspera de feriado de São João, mas a gente continua trabalhando aqui no Projeto Prisma e no Bahia Notícias. Aqui ao meu lado, mais uma vez, a repórter Ana Clara Pires. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui mais uma vez. E o nosso convidado é o coordenador da Defesa Civil do Estado da Bahia, Heber Santana, que também tem uma longa trajetória política aqui no Estado da Bahia, a quem eu agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco e peço também que se apresente para quem eventualmente não sabe quem é Heber Santana. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui com vocês no Bahia Notícias. Heber é um cidadão de Salvador, né? Nascido, 41 anos, pertinho agora, no dia 25 de junho, completando 42 anos, vereador de Salvador 3 vezes, secretário, deputado estadual e atualmente superintendente de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia. Heber, a gente vai começar falando sobre o susto que a Defesa Civil deu em uma parte da população baiana no último dia 14 de junho, um alerta que foi emitido para as cidades de Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e Cabralha. Como foi, primeiro, a reação das pessoas ao saber que esse alerta chegou? Você também teve que lidar com os memes, como a gente teve que lidar? Sem dúvidas. E o bom humor é interessante porque ajuda, né, a divulgar, especialmente nos tempos modernos da comunicação. Mas se trata do Defesa Civil Alerta, é uma ferramenta extremamente importante, porque dá a oportunidade para as pessoas que estão em áreas de risco, né, terem conhecimento dessa situação em tempo que elas possam se colocar em situação de segurança. Nós temos nesse alerta e o teste, né, a demonstração que foi feita justamente no extremo, que é aquele que a pessoa deve sair imediatamente do local que ela esteja. O celular, mesmo que esteja no silencioso, ele vai tocar, ele vai sobrepor qualquer outra atividade, não precisa de cadastro anterior, né? Ele é pela poligonal, pela região que está. Então, se for uma situação aqui em Salvador e tiver alguém de outro estado, de outro município, com celular, com outro DDD, no local de risco, ele também será informado para que ele se coloque em situação de segurança. Já estava funcionando no Sul e Sudeste, naquele dia 14, os 9 estados do Nordeste passaram por essa demonstração, que foi muito bem sucedida, e apesar, né, de todo o aviso anterior que a gente fez antes, mas a gente não imaginava que fosse alcançar todas as pessoas, né, com o aviso, o momento é que acabou gerando aí um maior impacto. Você não estava aqui na Bahia, então você não recebeu o alerta, mas alguém da sua família, alguém que você conhece, lidou de uma maneira diferente quando recebeu esse alerta? Eu estava em Brasília, a gente estava lá participando no Senado, né, do processo, o presidente Lula estava lá, o ministro Valdez, os membros da Secretaria Nacional também. E assim que a gente fez a emissão do alerta, o meu celular alertou com as mensagens. O que é isso? O que é que está acontecendo? A gente foi aos poucos ali respondendo, né, de família, amigos e tudo mais. Teve um repórter aqui, que eu não vou dizer quem foi, que ia ligar para Sóstenes Macedo para reclamar. Aí eu tive que explicar que não era Sóstenes, que era da Defesa Civil do Estado, porque tem uma relação, inclusive, interessante, né? É muito tranquila essa relação entre a Defesa Civil do Estado com as defesas civis dos municípios, ou ainda há uma demanda para os municípios menores, principalmente, terem uma infraestrutura básica para alertas de defesa civil e para mitigar os efeitos de uma eventual tragédia? Como é que funciona isso? No caso de Salvador, em especial, né, que são ambientes políticos, né, partidários diferentes, projetos diferentes, eu tenho uma relação pessoal com sócios muito positiva e a gente tem procurado traduzir isso no bom trânsito, né, das nossas atividades de defesa civil. A defesa civil ela precisa ser complementar, a gente precisa ter a atuação da Defesa Civil Nacional, Defesa Civil do Estado, Defesa Civil dos municípios. Salvador tem feito um bom trabalho nos últimos anos. O seu sistema de defesa civil melhorou muito, aperfeiçoou muito. Muitas obras, intervenções do governo do Estado também, especialmente com as encostas. Isso tem criado um ambiente de maior segurança. E nesse caso em especial, como Salvador tem uma rede própria de monitoramento, nós estamos estabelecendo um protocolo de atuação para que no eventual necessidade de emissão desse alerta,
a gente possa fazer isso de maneira casada, conjunta, né? Passando pelas decisões e avaliações da Defesa Civil Municipal de Salvador e também pela avaliação da Defesa Civil do Estado. Então, a gente cria esse ambiente. O restante dos municípios, a gente também vai definir essa maneira de trabalhar, sabendo que nem todos vão ter as mesmas condições que hoje Salvador tem de fazer esse monitoramento. Então, a gente vai sempre cruzar informações de órgãos federais, as informações que a gente tem do INEMA, para que a gente possa tomar de maneira mais assertiva. Porque essa ferramenta é extremamente importante, mas ela tem que ser usada com muita cautela e muito cuidado, para que ela não caia no descrédito. Se a pessoa recebe o alerta e não acontece nada, isso 1, 2 vezes, né, de repente, numa outra situação que for ocorrer e ela recebeu o alerta, ela já não vai dar credibilidade. A situação do dia 14 virou meme, virou piada, mas antes disso ela foi um susto. E esse susto se deve a muitas pessoas não terem recebido a informação de que iria acontecer, mesmo a Defesa Civil tendo divulgado de qual data, qual hora ia acontecer. E aí, falando sobre esse acesso à informação, eu queria saber se esses alertas vêm com acesso de onde as pessoas podem se abrigar, de para onde elas podem ir para sair dessas áreas de risco e onde é o melhor lugar, se não tiver nesses alertas, para as pessoas se informarem de para onde elas seguem depois de abandonar suas casas para tentar se proteger. Isso é extremamente relevante e por isso que é importante que a gente faça sempre em conjunto com os municípios, porque o município deve estabelecer um plano de contingência para a situação de risco que ocorre naquela realidade, para que as pessoas saibam justamente isso, né? Para onde ir, por onde ir, né? Para que a gente não tenha um desastre dentro do desastre, né? Ou seja, na busca de salvar vidas, acaba expondo as pessoas a uma situação maior de risco. Então, é um trabalho que deve ser feito ainda a médio prazo, né? Há muitas mãos. Um dos grandes desafios que nós temos é justamente esse, o fortalecimento das defesas civis municipais. Claro, a gente tem que aperfeiçoar a Defesa Civil do Estado cada vez mais também, mas as defesas civis municipais é fundamental que elas estejam melhor preparadas, né, para lidar com essas situações. Até porque algumas das situações que ocorrem, elas já estão dentro da rotina de tempo em tempo do município, né? A gente, em Santa Amaro, agora, um mês e pouco atrás, teve uma situação de alagamento e, enfim. Quando você olha a realidade das pessoas que moram ali, elas já sabem como lidar com aquilo. Sim. Ela já imagina que uma chuva um pouco mais forte vai causar isso, elas já sabem para onde vão em relação às famílias. Isso mesmo sem um trabalho, naquele primeiro momento, tão organizado, tão institucional, mas mesmo o dia a dia das pessoas. Então, criar esse ambiente onde as pessoas saibam lidar com isso é fundamental para que a gente possa ter, de fato, segurança. A gente tem a Defesa Civil estruturada, com mínimo de estrutura, nos 417 municípios da Bahia? Não. E essas informações, inclusive, são informações que algumas avaliações que a gente tem são autodeclaradas, então acabam ficando muito distantes da realidade. Hoje, talvez junto com o embasamento técnico que a gente tem procurado construir, já que hoje a gente tem a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, o Conselho, o Sistema, o Fundo, foram iniciativas agora com o governo do governador Jerônimo Rodrigues, que a gente foi implementando essas ações. Isso é extremamente importante porque cria base de sustentação para evoluir no futuro. Junto com isso, nossa principal atividade é justamente fomentar as defesas civis nos municípios, fazer com que os prefeitos, os gestores, em meio a tantos problemas que eles têm que administrar, limitação de recursos, eles olhem também como uma atenção especial para a situação das defesas civis dos municípios. Tanto para a questão da prevenção, que inicialmente é o mais importante, mas até mesmo como respostas, porque muitas vezes o fato do município não ter uma defesa civil estruturada, pós-desastre, por exemplo, derrubou casas, é possível obter recursos do governo federal, da Secretaria Nacional, tem município aqui que já recebeu 17 milhões de reais para reconstrução de casas. Então, o município que não tem uma defesa civil organizada não consegue nem ter acesso a essas fontes de recursos para reorganizar o município depois de um desastre. Falando sobre esse orçamento, eu queria saber se atualmente o orçamento do governo do estado destinado à defesa civil é o suficiente para atender as demandas. A gente sempre tem que procurar mais e fortalecer. Por exemplo, uma das áreas que a gente tem uma atenção especial, estamos buscando caminhos para isso, é a área do monitoramento. Quanto melhor a gente monitorar o nosso estado, que é grande, imenso, né? A gente fala sempre, tá maior do que a França, a gente vai conseguir dar mais segurança, informações em tempo
maior para que as pessoas possam se colocar em situação de segurança. Mas a gente também tem que observar a Defesa Civil como um sistema. E a maneira que, juntamente com a orientação do governador, da Casa Civil, a gente procurou estabelecer. O órgão de Defesa Civil é o órgão central do sistema. Mas esse sistema é mais amplo. Eu dou exemplos facilmente aqui. Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros não é Defesa Civil, não é da Defesa, não é do órgão da Defesa Civil, mas é do sistema de Defesa Civil. E é fundamental para a gente realizar salvamentos na fase de resposta. CONDE também é um outro órgão, mas a CONDE é fundamental para as obras de prevenção. E a gente vai olhar tanto em Salvador como fora de Salvador, quantos investimentos foram realizados, né? Contenções, drenagens, enfim. Então, dentro dessa perspectiva mais ampla, a gente vai ver que o que se tem investido nessa área é muito maior do que aquilo que a gente consegue observar inicialmente apenas no órgão, que é um órgão central, funções de governança e administrativo, que não necessariamente vai estar na ponta, realizando obras ou fazendo outras atividades. A gente fala muito sobre a prevenção e a questão de lidar com desastres naturais. Normalmente, a Defesa Civil é associada a essas situações. Mas a Bahia tem sua diversidade climática gigantesca. A gente teve problemas com chuvas já no extremo sul, no sul da Bahia. Salvador já teve problemas com chuva. E aí a gente tem uma região que lida muito com a seca e com o enfrentamento à seca, que não queira, quer não, acaba sendo abarcado também por iniciativas de defesa civil nesse sentido. Quais são as ações que são feitas em cidades, em municípios em que não há uma questão relacionada a desastres naturais tão incisivos como chuvas, mas, por exemplo, com a questão da seca, porque há uma necessidade de uma infraestrutura para lidar com para mitigar os efeitos dessa seca. Então, quais são essas iniciativas, Heber? A seca ou estiagem é o nosso principal desastre. O desastre abrupto, né, chuvas, causam um impacto muito maior, né, uma mobilização, inclusive, muito maior, até mesmo da própria sociedade. Mas o desastre da seca e da estiagem, ele acaba trazendo prejuízos imensos, e é um desastre silencioso. Ele vai ocorrendo, as pessoas não percebem isso. Claro que a gente tem mais de 2/3 do nosso território na região de semiárido, então aquilo que eu falei da cultura, as pessoas que moram nessas regiões, elas vão aprendendo a conviver com esses efeitos, mas tem momentos que esse período se estende e causam uma série de prejuízos, a insegurança hídrica, e aí a partir do momento que as pessoas vão buscando algo mais próximo de uma água adequada para consumo, se expõe a uma série de riscos. De novo, a gente tem que trabalhar com aquela resposta mais imediata, e aí, numa parceria com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, distribuição de águas por carros-pipas é a forma mais imediata que a gente tem de fazer essa água chegar no enfrentamento, mas um trabalho também estruturante, especialmente com a SERB, Secretaria de Recursos Hídricos, a própria Embasa, para procurar estruturar esses municípios, né, e combater essa insegurança hídrica. Nosso estado realmente é muito grande. O nosso maior problema não estão nas sedes dos municípios, que a grande maioria delas elas são bem abastecidas, né, por água encanada. O problema são nos distritos, nos povoados e distâncias longas. Em alguns municípios desses você vai ter entre um distrito e a sede uma distância de 100 quilômetros, né, da Salvador, Feira de Santana. Então isso traz, sem dúvidas, um grande desafio. Mas investimentos estão sendo feitos. Recentemente, inclusive, ali a Doutora da Fé, naquela região de Bom Jesus da Lapa, tem investimentos feitos na região de Vitória da Conquista, altos investimentos, inclusive, que tendem a trazer maior segurança hídrica, mas isso é um processo também de médio e longo prazo. Eu lembro que quando eu assumi a Defesa Civil, a primeira coisa que o governador me pediu foi justamente isso, Heber. Mapeie todos esses locais que tradicionalmente têm seca, onde é necessário, inclusive, esse apoio do carro-pipa. Compartilhe isso com a secretária Larissa, de Recursos Hídricos, para que ela possa desenvolver, então, um plano da gente procurar esses investimentos com recursos próprios do Estado, recursos federais, e trabalhando na estrutura desses locais para mudar essa realidade. E isso tem sido feito. Eu quero crer que mais alguns anos aí a gente vai ter uma realidade bem melhor. Quais o senhor acredita que sejam as maiores e as melhores ações implementadas pela SUDEC desde que o senhor assumiu? Eu me pego justamente nos dois maiores desafios que eu citei há pouco.
criar essa base legal é fundamental para a gente, né? Para construir uma casa, tem que fazer um bom fundamento. E faltava isso para a gente aqui. Até um pouco mais de clareza. Internamente, você vai conversando com alguns atores, alguns outros órgãos que são importantes para a Defesa Civil, mas que, por falta dessa clareza legal, desse norte, faltava um pouco da compreensão do que é a Defesa Civil. Uma confusão, Defesa Civil com bombeiro. Imagina apenas ocorreu o desastre, você precisa... esquece dessa fase anterior da gestão de risco, que é tão importante e que a gente tem que reforçar cada vez mais, né? Então, esse fundamento legal que não está concluído, porque nós vamos agora para a fase do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ele é extremamente importante porque ele é mais prático. A política ela é um pouco mais subjetiva, né? Ela dá o norte, dá a orientação, mas ela não desdobra na ação efetiva, né? O plano, a gente construindo ele, vai chegar ao ponto justamente de deixar cada órgão muito consciente do seu papel dentro do sistema de proteção e defesa civil. Eu quero crer, se Deus me der vida e saúde, o governador concordar que a gente fique lá, que a gente possa concluir esse plano e entregar ele à sociedade baiana. E esse fortalecimento dos municípios, que é algo assim um pouco mais moroso, porque não depende só da gente. A gente precisa trazer o gestor do município para perto, e tivemos muitas mudanças agora no processo eleitoral. Esse processo acaba se zerando, porque sai o gestor, sai a pessoa que cuidava de defesa civil. Normalmente não são estruturas grandes, não tem servidores efetivos. Então você tem que começar tudo de novo para fortalecer essa ideia. Mas temos algumas situações bem emblemáticas. Em Jacobina se constituiu uma estrutura boa de secretaria, em Luiz Eduardo Magalhães se montou uma estrutura boa também de diretoria. São locais que a gente vai defendendo essa ideia e vai tendo essa absorção e vai se colocando em prática, e isso vai criando um ambiente de maior segurança. Porque uma coisa importante que a gente precisa ter em relação ao desastre, a gente fala que o desastre é natural. O tempo, o clima é natural, o desastre nem tanto. O desastre, normalmente, ele está diretamente vinculado a uma ação humana. Seja a falta de planejamento urbano, de ocupação de espaços que não deveria se ter, a questão do lixo, enfim, uma série de ações que vão, de alguma maneira, interferindo. Quando a gente fala dos incêndios florestais, a gente tem muitos problemas com o manejo do pequeno agricultor, buscando ali preparar a terra para a produção, e na queimada que ele busca fazer, se perde o controle e causa incêndio. Então, a gente vai perceber uma relação direta do desastre com a ação humana. Então, trabalhar esse entendimento e preparar o nosso Estado melhor para se tornar um Estado resiliente é um grande caminho que temos pela frente. Uma das questões que envolvem situações de desastres é a questão da calamidade pública, que aqui na Bahia a gente quase sempre tem uma boa parte dos municípios em calamidade por causa de seca, por conta da seca, e aí tem um processo, né? O município decreta, o Estado valida e o governo federal também acaba validando em algumas situações para ter acesso a recursos, para ter uma política menos tensa para aquisição de insumos, tudo isso é levado em consideração. A Defesa Civil aqui da Bahia também dá uma infraestrutura técnica de consultoria, por exemplo, para esse processo acontecer. Como é que funciona isso efetivamente, Heber? Perfeito, nós damos sim. A gente tem dois níveis, né? Tem a situação de emergência, o decreto de situação de emergência e o decreto de calamidade pública. Situação de emergência, normalmente é o mais comum, é quando o município, ou se for o Estado, né, o Estado reconhece que ele precisa de apoio do outro ente federativo. Então, no caso dos municípios, o apoio do Estado e do governo federal, e do Estado solicitando apoio ao governo federal. Então, as capacidades próprias não são suficientes para resolver aquele problema. Calamidade pública é quando realmente... É o caso do Rio Grande do Sul. Então, você teve ali um desastre realmente muito amplo, precisando muitas vezes até de apoio fora do país para, de alguma forma, recuperar a situação que ocorreu. A gente tem um sistema próprio estabelecido pela legislação federal, da política nacional, que é o S2ID. Todo processo de defesa civil ele só é válido constando no S2ID. Então, o município, se choveu muito no município, teve algum problema, ele precisa lançar essas informações no S2ID, fazer a publicação do decreto, colocar
ali no S2ID, inclusive um plano de trabalho, que é o que possibilita a obtenção de recursos. No caso do Estado, nós atuamos muito mais com produtos. Então, a gente dá a cesta básica, o colchão, o lençol, o cobertor, a água mineral. A gente atua na ajuda humanitária muito mais com o produto. O governo federal, num aporte maior, trabalha também com o recurso. E não apenas necessariamente para ajuda humanitária, mas também para restabelecimento e reconstrução. Restabelecimento, então você tem ali uma passagem molhada que foi derrubada, isolando uma comunidade. Então você não vai fazer a obra completa, mas pelo menos você vai liberar o acesso. Então, são possibilidades de obtenção de recursos do governo federal. Mas também uma ponte que caiu por conta das chuvas, ficou claro que foi por conta das chuvas. É possível obter recurso do governo federal, através da Secretaria Nacional, para a reconstrução da ponte. Eu citei aqui municípios que receberam muitos recursos, por exemplo, para a reconstrução de habitação, de casas que foram destruídas na chuva de 2021 e que receberam esse recurso para a reconstrução dessas casas. A gente tem, no caso de reconstrução, tem que ser uma estrutura pública, prioritariamente. Então, pode ser a rua que ficou destruída e precisa ser pavimentada novamente, pode ser uma escola, um posto de saúde, alguma coisa do tipo, ou habitação. Não reparo, reconstrução. Então, se teve algum problema apenas na casa, o reparo não é feito pela Secretaria Nacional, por essa via de recurso. Mas se a casa foi destruída, aí existe a possibilidade de recurso do governo federal. Então, esse sistema ele funciona bem para servir de apoio aos municípios e ao Estado, quando necessário, para reconstruir e recuperar a sua realidade. Acabou a parte de defesa civil, Ana? Eu ia perguntar, na verdade, já podemos falar do Podemos? Vamos para a parte política da nossa pauta. Aqui o senhor é filiado ao Podemos, era do PSC, o PSC funde com o Podemos e aí nasce como Podemos apenas. E semana passada, 2 semanas atrás, a gente teve um namoro PSDB-Podemos, a possível fusão, que acabou sendo abortada. Qual a situação efetiva do Podemos aqui na Bahia, o senhor que é uma liderança do partido já há algum tempo? Bom, como você disse bem, né, minha única filiação é o PSC e depois disso o PSC fez esse processo de junção com o Podemos, né, então passei a ser Podemos, estou hoje na presidência do partido aqui no Estado e tínhamos realmente aberto essa conversa com o PSDB, fomos procurados pelo PSDB na expectativa de construir essa unidade. A cláusula de desempenho, cláusula de barreira, tem forçado essas arrumações, né? Os partidos têm buscado, através de federação, fusão, incorporação, algo do tipo, se juntar para que, de alguma forma, eles fiquem mais fortes, tanto para ultrapassar a cláusula, como para desempenhar melhor suas funções e atribuições, especialmente no Congresso Nacional. O Podemos já tinha feito isso com o PSC, isso já dá uma disposição bem interessante, ficamos com a 8ª maior bancada do Congresso, e isso dentro de uma expectativa de sucesso que a gente já vem construindo para as eleições de 26, já seria até suficiente. Mas a conversa com o PSDB, no primeiro momento, se mostrou interessante porque ampliava essa estrutura, a gente ficava com um número ali perto de 40 deputados federais, e isso cria uma condição melhor, especialmente para a disputa de 2026. Mas acabamos que não chegamos a um entendimento. O processo decisório precisava ficar muito claro e como para o PSDB, na minha avaliação, era mais necessário fazer essa junção do que para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, o PSDB tinha algumas condições que, nesse processo de governança e tomar decisão, acabavam não se encaixando de maneira interessante para o Podemos. Então, entendemos de encerrar essas conversas e vamos continuar trabalhando para fortalecer o Podemos no Brasil e na Bahia. Houve o descarte de uma nova tentativa de fusão, incorporação ou federação já pelo Podemos, ou essa possibilidade ainda existe? Você diz com outro partido? Com outro partido. Veja só, não estamos buscando. A gente tem uma expectativa de crescer a bancada de deputados federais, né, sem fusão, sem nada. Muita gente quer vir. O Podemos tem se posicionado como um partido bem interessante, um partido leve, né, tem passado por um processo de crescimento. A presidente Renata tem feito um trabalho muito grande, né, assim, ela realmente
não tem hora, se dedica muito ao mandato dela, ela é deputada federal por São Paulo, mas também muito ao crescimento do partido. Juntou, como eu disse, com nós que viemos do PSC, o pastor Everaldo é o vice-presidente também. Isso, inclusive, possibilita muito crescimento, porque ele tem muita experiência no processo partidário, então, enquanto ela parte para uma direção, ele parte para outra, e isso vai dando condições do partido evoluir. Então, não está no nosso radar. Claro que a gente ainda tem uma caminhada até o ano que vem, pode surgir alguma alternativa que seja interessante, mas não é algo que nós estamos buscando, por acreditar que temos as condições, inclusive, de ultrapassar a cláusula e se posicionar bem depois das próximas eleições. Já tem se falado, inclusive Bacelar já falou sobre isso, sobre uma possível volta ao Podemos. E aí eu queria saber se essa movimentação causa algum tipo de tensão interna, como é que estão sendo feitas essas contas para o espaço, se por acaso ele volte. Na verdade, eu já disse algumas vezes que as portas estão escancaradas para ele, né? Eu, com muito respeito à filiação atual dele, onde ele está, mas ele tem um tempo de janela, se ele optar por mudança partidária, já deixei pessoalmente, publicamente, as portas abertas. Fizemos a indicação para que o João assumisse o partido em Salvador, que é o filho dele, vereador aqui de Salvador, junto com o Anderson. Então, João Cláudio. Então, a gente tem, né, muitas lideranças do Podemos, são pessoas ligadas historicamente ao deputado Bacelar. Então, a gente tem um ambiente muito propício para esse retorno, se assim ele desejar, sem maiores problemas. Até porque, como eu disse, se a gente está pensando em construção de partidos, né, nesse campo das candidaturas, a gente também tem que pensar um partido equilibrado. O deputado Bacelar, muitos mandatos, né, força, eleição de mais de 100 mil votos, tem uma perspectiva muito positiva. E a gente precisa ter no partido nomes com esse peso para que o partido cresça, né? Se a gente puxar para baixo, a gente pode ter uma situação ruim eleitoral. Então, a vinda dele, outros nomes que a gente tem conversado, vai procurar consolidar o tempo, é para fazer o partido grande aqui no estado. Você foi vereador aqui de Salvador durante 3 mandatos ou 4? 3 mandatos. Foi deputado estadual, aprendeu a fazer conta. E como é que fica essa questão das chapas, principalmente a chapa proporcional para 2026? Como é que está a atração dessas novas lideranças? A gente tem uma quantidade um pouco mais restrita do número de candidaturas do que no passado, e aí temos uma candidatura deputado federal, provavelmente vocês vão querer manter a quantidade de cadeiras que tem lá na Câmara, a quantidade de cadeiras que tem na Assembleia Legislativa. Como é que está funcionando essa organização partidária? Esse processo da cláusula, ele tem reorganizado a política partidária do país, né? Nós vamos ter, nessa eleição, talvez, no máximo, 10 partidos apresentando candidaturas, né? A gente tinha 38 anteriormente. Isso reduz muito o número de candidatos, né? Tem, inclusive, desestimulado pessoas a participarem do processo eleitoral. Tem pessoas que já não têm mais interesse, especialmente as eleições de deputados estaduais e federais, e de disputar as eleições. Como eu disse, isso faz com que a gente procure pessoas que a gente tenha sintonia, que tenha força, que tenha uma construção para unificá-las no Podemos, né, para que a gente possa ter uma eleição extremamente relevante. Aqui no estado, nós também temos uma posição estratégica, porque apoiamos a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues, que é do PT, que tem tradicionalmente partidos mais à esquerda, ligados a ele, e poucas opções de centro, que é onde o Podemos se apresenta. E é inegável a habilidade que o governador Jerônimo tem tido, o secretário Adolfo Loyola, de atração de nomes que não estão ainda, ou não estavam ainda, no campo político dele. E que talvez tenham dificuldade de sair de um partido da oposição para ir para um partido mais à esquerda. Então, o Podemos acaba sendo muito interessante e tem sido muito procurado por isso. A gente estava, claro, esperando concluir esse processo com o PSDB. Existem outras discussões que estão acontecendo com outros partidos, que também fazem com que todo mundo fique um pouco em compasso de espera, né? Possibilidade de outros partidos terceiros, né, se federarem ou algo do tipo. Mas a gente vai intensificar cada vez mais esse processo para fazer uma boa chapa, tanto de deputados federais como de deputados estaduais. Não para manter, mas a nossa expectativa é ampliar e eleger aqui no estado uma bancada grande de deputados estaduais e de deputados federais.
Essa lista vai constar Heber Santana em alguma delas? O meu projeto é, se Deus assim permitir, disputar a eleição de deputado federal. Eu disputei as últimas duas, bati na trave, né? A minha construção partidária ela é diferente, porque ao mesmo tempo que eu presido o partido, eu sou candidato, então eu tenho que organizar as coisas de maneira que o partido fique competitivo e eu consiga chegar, né? Nas duas últimas eleições, eu fiquei primeiro suplente, a nossa ainda cabia a coligação, né? A coligação fez por muito pouco não fizemos o segundo nome, e eu fiquei primeiro suplente, e nessa última agora, eu fui o primeiro do partido, mas o partido não fez o coeficiente também por muito pouco, a gente acabou não chegando nesse coeficiente e não deu, né? Mas continuar trabalhando nessa expectativa de um ambiente hoje muito melhor, mais propício, de parceria, que é nesse grupo de apoiamento ao governador Jerônimo, que tem essa visão amplificada, né? Não é uma visão só para dentro do seu próprio partido, mas a gente observa que os partidos que caminham nesse grupo são partidos que crescem também, elegem deputados estaduais, deputados federais, por isso nossa expectativa é positiva para ano que vem. Como presidente estadual do partido, como é que o senhor avalia a situação do Podemos na Bahia? Bom, a gente passou por muitas transformações, né, como eu disse, né? Então, o Podemos era antes João Bacelar, totalmente identificado. Ele saiu, o partido teve que rapidamente se reorganizar para a eleição, ficou numa condição muito parecida com a do PSC. Né? Ele fez por pouco, eu não fiz por pouco, né? O PSC não fez por pouco. Acabou que nós juntamos esse processo de junção. A gente precisou dedicar um tempo a isso também, né? Então, o deputado Raimundo da Pesca, que é o deputado federal, foi eleito pelo partido. Tinha uma expectativa legítima, inclusive, de estar à frente do partido. A gente precisou fazer adequações para isso. Depois veio esse processo da possibilidade do PSDB. Então, acredito que agora a gente consiga ter um ambiente, vamos dizer assim, mais tranquilo, né, para uma perspectiva aí para 26 conseguir fazer o fortalecimento e a organização do partido. Nas eleições municipais, nós, no campo das oposições, não tínhamos, vamos dizer assim, grandes expectativas, sendo bem realista, mas elegemos 6 prefeitos, 22 vice-prefeitos, elegemos 180 vereadores. Então, a gente vai, né, fazendo esse crescimento e, como eu disse, é um processo de escalada. Então, criando capilaridade, né? Exatamente. Eu creio que isso vai dar um resultado melhor nessas eleições gerais agora. Aí a gente elege deputados que vão fortalecer os municípios e assim a gente vai crescendo continuamente. Quando a gente fala da política eleitoral, o senhor era, até 2022, aliado do grupo da Prefeitura de Salvador. E saiu, foi no processo já ali na véspera do segundo turno, acabou migrando para a base do então candidato Jerônimo Rodrigues e está associado até hoje a esse grupo político. Mas, apesar de ter saído, o senhor não saiu atirando como outras figuras acabaram passando pelo mesmo processo. Foi uma estratégia política sua ou uma estratégia basicamente pessoal de respeitar os antigos aliados que se tornaram adversários? Passa muito do meu perfil pessoal, né, de como procuro tratar as pessoas, e acho até extremamente relevante nos dias atuais de política polarizada que a gente possa defender essa postura do confronto, né, das ideias, mas de respeito muito grande às pessoas. Isso, inclusive, me ajudou muito também a ser muito bem recebido neste grupo que estou hoje, porque também, quando era um adversário, não os atacava pessoalmente, discutia as ideias que se tinha. Para mim, a decisão passou muito por essa falta de perspectiva de crescimento. A forma com que o grupo que eu estava trabalha, ela acaba centralizando muito as oportunidades em poucas pessoas. E a gente precisa, como eu disse, eu tive 2 vezes batendo na trave para ser deputado federal, sem ter, do grupo que eu fazia parte, apoio para que a gente pudesse chegar. E em alguns momentos, especialmente em 22, além de não ter apoio, sendo atrapalhado, né? Porque pessoas que estavam direcionadas para estarem no PSC foram convidadas a se retirarem e para outras agremiações, e isso teve um impacto direto na minha eleição, porque tem candidato que teve 18 mil votos, a gente com menos de 15 fazia um, então teve um de 15, teve um de 10, teve outra de 10 também, então
sobraria voto para eu ganhar a eleição sem me dar um voto. Só precisava não retirar ninguém do partido. Então, quando eu perdi essa expectativa de evoluir, de crescer no ambiente que eu estava, a gente fez a mudança, veio para estar nessa liderança do governador Jerônimo, muito feliz com isso, por tudo, pela forma com que ele tem tratado, o respeito que ele tem ao segmento que eu faço parte e milito muito politicamente, que é o segmento evangélico. Isso para mim foi um grande desafio, porque as pessoas não tinham muita compreensão da decisão naquele momento, mas hoje, passado aí 2, 3 anos, a gente já consegue dar algumas respostas e quebra um pouquinho alguns paradigmas que foram estabelecidos naquele momento. Mas, como eu disse, muito nessa linha, muito pessoal minha, de procurar tratar todos com respeito. Tem amigos lá que foram construídos, né, e a gente vai, na medida do possível, avançando. Quando a gente fala de 2022, o Podemos chegou a namorar uma candidatura, bancou uma parte de uma candidatura à presidência da República do Sérgio Moro. O Sérgio Moro acabou sendo candidato a senador pelo União Brasil, um erro estratégico, não sei exatamente classificar, talvez um pouco de má fé dos envolvidos, mas bola que segue. Para 2026, existe a possibilidade do Podemos ter uma candidatura à presidência da República, ou isso não é discutido dentro do partido? O Podemos, ele quer influenciar de maneira direta, objetiva, nos rumos do país. A gente procura construir internamente um projeto de nação. A nossa ideia não é só ocupar espaços, não é só ampliar, até mesmo as bancadas. Hoje, os partidos se voltam muito para a eleição dos deputados federais por conta da exigência da lei, né? Há uma preocupação de sobrevivência natural. E por causa das emendas também, né? Exato, mas mais até do que as emendas, ele diga a sobrevivência partidária, porque olha o PSC, por 200 mil votos, a gente não ultrapassou a cláusula e houve a necessidade de fazer uma junção, né? Então, o partido precisa sobreviver. E você tem, com essa lógica, que tudo bem, reduz o número de partidos, mas os mais fortes estão ficando cada vez mais fortes. Eu não sei até onde isso é positivo também. Mas, enfim, mas o Podemos tem procurado construir um projeto de nação. Então, a perspectiva de lançar um nome, de ter alguém que procure colocar em prática essa maneira que o Podemos enxerga o Brasil, ela vai estar sempre viva em nossos corações. É claro que a gente vai ser também prudente, vai analisar o cenário e definir, né, a melhor forma de trabalhar. Tem algumas pessoas que namoram, né, o Podemos hoje. Eu vejo, por exemplo, alguém que gosta muito, não quero dizer que venha para o Podemos, mas gosta muito do Podemos, é o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. Ele era do PSC, iniciou a carreira política dele no PSC, por uma conjuntura foi para o PSD, hoje está lá. O PSD também trabalha com outras possibilidades, né, de candidatura à presidência da República, e o Ratinho está tentando se viabilizar de alguma maneira. Então, se a gente consegue encontrar um nome bom, né, que case com esse projeto do partido, com essa necessidade que a gente tem de eleger uma boa bancada de deputados federais, é algo plausível. Para quem não acompanhou muito a política antigamente ou antes de 2020, pode não saber que o senhor não é o primeiro político da família. O senhor é de uma família, o seu pai foi político, foi presidente estadual do PSC e passou o bastão para o senhor. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação e se existe alguma chance de Eliel Santana voltar à política baiana. Essa pergunta é difícil de fazer assim dessa forma, né? Eu tentei muito que meu pai retornasse. Eu já abri mão várias vezes de ser candidato para que ele pudesse ser candidato. E lhe digo aqui, sem nenhum medo de errar, que se ele dissesse, eu quero ser candidato, eu abriria mão para ele tranquilamente. Ele foi vereador 2 vezes, foi deputado estadual 2 vezes. A gente tem Arivelto também na família, né, que é irmão dele, foi vereador também 2 vezes, deputado federal 2 vezes. Meu pai é aquele jogador que parou no auge, né, porque em 2006 ele poderia ser eleito deputado federal, estava muito bem naquele ano, desistiu de ser candidato. Muita gente acha que ele fez isso para ir para a suplência de João Duval, mas não foi. Ele primeiro desistiu, depois de ter desistido, naquela composição, colocaram ele como suplente de João Duval, que acabou ganhando a eleição para o Senado, né? Como eu disse, depois disso, em 2008 foi quando eu disputei minha primeira eleição, e todas as vezes que eu disputei, eu sempre coloquei à disposição para que ele pudesse ser candidato.
Mas ele, ao longo desses anos todos, não quis, não teve esse interesse. É vice-presidente nacional do partido, coopera, né? Muita gente imagina também que meu pai pegou e me colocou. Não, quando eu fui candidato em 2008, meu pai não queria que eu fosse candidato. Não vou dizer que trabalhou contra, né? Mas assim, foi um pouco reticente, até indiferente mesmo com o processo. Depois que ele realmente veio, se engajou, não era nenhum problema pessoal, não, é porque ele estava com a cabeça assim, querendo que os filhos fossem para outro caminho, não para necessariamente a política. Mas é um parceiro, alguém que eu tenho uma admiração muito grande, uma pessoa extremamente, assim, a dedicação de meu pai sempre foi de servir. Eu tinha tudo para não gostar de política, porque imagine que uma criança de 10 anos, você está na escola, qualquer ambiente, as pessoas estão dizendo seu pai é ladrão, seu pai é descarado, seu pai é isso e aquilo. E, ao mesmo tempo, meu pai sempre teve uma veia social muito forte. Meu pai tirando a televisão de casa para colocar num trabalho social que ele tinha na Liberdade, naquela época do telecurso 2º grau. Ele foi pioneiro aqui em Salvador em pré-vestibular gratuito, que era ali na Liberdade também. Na época, praticamente só existia católica e federal. E era difícil as pessoas terem a oportunidade de fazer um cursinho pré-vestibular. Então, ele montou essa estrutura, era de graça que ele oferecia, cursos em inglês, espanhol. Datilografia, imagine, começou com isso lá em 93. Então, a forma com que meu pai lidou com a política, para mim, foi uma motivação muito grande de eu entrar também, de eu querer participar também e construir algo numa linha muito semelhante da que ele fez. Se ele votar, se ele quiser, vai ser muito bem-vindo, né? Toda a disposição para abraçá-lo e contribuir. Mas, se não, a gente conta sempre com o apoio dele, nos ajudando aí nessa caminhada. A sua família, ela já tem um tempo de estrada, como você próprio relatou, e é parte de um grupo que meio que foi precursor no processo de aproximação entre o segmento evangélico e a política. A gente até entrevistou o Ricardo Almeida, não foi, Gabriel, que a gente falou sobre esse tema, porque hoje as populações evangélicas, elas têm uma presença muito forte no processo político eleitoral, inclusive no poder de decisão. A bancada evangélica é uma das bancadas mais robustas na Câmara dos Deputados. Você não acompanhou diretamente como personagem, mas estava na casa de quem foi precursor nesse processo. Como você acompanhou essa aproximação do segmento evangélico da política para chegar a esse nível hoje de relevância na cena local brasileira? São dois processos que ocorrem simultaneamente. Um é o processo do crescimento do segmento evangélico no Brasil. E à medida que foi pulverizando, o número de igrejas ampliando, entrando nas comunidades, então as pessoas foram se convertendo e, de alguma maneira, absorvendo também esses princípios e valores. Expressões hoje, está amarrado, em nome de Jesus, mesmo quem não é crente, de alguma forma, acaba usando. A pesquisa mostrou que o ritmo preferido dos soteropolitanos é o gospel, né? Então, você vê a influência que se tem, e isso se dá também no processo político. No início foi muito difícil. Por quê? Porque as igrejas elas criaram um ambiente onde praticamente era pecado atuar na política. Então, uma expressão usada era essa mesmo: política é coisa do diabo, o crente não se mete. Até para evitar, como eram muitos missionários estrangeiros que vinham para abrir as igrejas inicialmente, as grandes igrejas, a Assembleia de Deus, por exemplo, até para evitar qualquer problema com o regime de governo do momento. Então, deixar claro que o foco era cumprir a missão ali espiritual, de evangelizar, não se meter com política. Esse processo, ali a partir de 85, 86, ele vai realmente se ampliando. As igrejas vão se abrindo um pouco a isso em função da importância de ter pessoas que defendem os mesmos valores, os mesmos princípios. A gente passa por um processo de maturação, porque a igreja é reconhecida como uma grande força política e ela é assediada, então muitos benefícios, pessoas que não são da igreja procuram se aproximar da igreja de alguma maneira, tentando trazer benefícios, e isso confunde um pouco a cabeça das pessoas. E, mais recentemente, essa fase mais ideológica do processo, acho até que com um certo descontrole, um certo desequilíbrio, mas vejo que hoje a igreja tem buscado encontrar esse equilíbrio, de ter uma atuação saudável do processo político. A gente não pode idolatrar o Estado, não pode idolatrar a política, achar que
como crentes aqui eu estou falando, né? Achar que toda a nossa solução vem do processo político, mas entender que nas relações sociais a política é fundamental para criar um ambiente de crescimento, desenvolvimento, seja de uma cidade, seja do estado, seja de todo o país. O senhor citou que o segmento evangélico, inclusive, achou um pouco estranho quando você migrou para o lado do governo de Jerônimo Rodrigues, porque tradicionalmente o segmento evangélico tem uma resistência em estar com a esquerda, estar próximo de pautas mais progressistas, que tende a ser uma defesa da esquerda. E, inclusive, o segmento evangélico aqui no Brasil, ele é muito associado à direita, um pouco até à extrema-direita, por conta do conservadorismo. Como encontrar o equilíbrio no seu caso, que é representante do segmento evangélico e está próximo de uma esquerda que tem uma perspectiva mais progressista do que o segmento normalmente espera? Me permita adicionar um pouco na pergunta, porque, além disso, o seu histórico e o histórico familiar fala muito sobre projetos sociais, fala muito sobre trabalho, o que é mais uma característica da esquerda. Quando o senhor surgiu quando o senhor surgiu, não, né? Mas quando sua família, vamos dizer assim, né? Os três que são da família surgiram para falar sobre cristãos, mas nessa pauta de trabalho social, existiu algum tipo de dificuldade de identificação, de para qual lado vocês estavam, de não, isso aqui é mais direita, porque cristãos na bancada é direita? Bom, a gente vai falar da tradição, mas a gente vai ver que, na verdade, essa tradição é uma tradição recente. Por quê? Porque há pouco tempo atrás, a gente tinha quadros, especialmente aqui falando de Salvador e Bahia, quadros do PT que transitavam muito bem no segmento evangélico. Walter Pinheiro foi vereador, deputado federal, senador, candidato a prefeito, pelo PT e sempre dentro do ambiente do segmento evangélico. Ele é evangélico, é mais fácil, mas ainda outro. É da Igreja Batista ele, né? É Batista. Pelegrino, que não é evangélico e transitava muito bem no segmento evangélico, muito bem. Os pastores recebiam Pelegrino muito bem, sem nenhuma dificuldade. Meu pai, inclusive, aí a pertinência dessa sua fala, Ana, a trajetória de meu pai toda foi à esquerda. Toda. Meu pai foi do PSB, meu pai foi eleito deputado estadual 2 vezes pelo PSB, meu pai foi vice de Pelegrino em 2000, e justamente por essa identificação com as questões sociais. Inclusive, naquela época havia uma discussão muito grande desse aspecto da liberdade de culto, da visão que se tinha em relação ao segmento evangélico, enfim, de como a Bahia o segmento evangélico era tratado na Bahia pelas lideranças que se tinham, a falta de acesso e até um pouco de respeito com as lideranças evangélicas que se tinha naquele tempo. Então, isso não era uma dificuldade anteriormente, inclusive para meu pai ser muito firme nas defesas dele, dos valores e dos princípios cristãos. Meu pai brigou com a prefeitura na época que queriam demolir a igreja que não era para demolir. Meu pai se posicionava a favor da defesa da família, da defesa da vida. Isso não impedia nada que ele se posicionasse dessa maneira. Essa mudança vem com a ascensão do bolsonarismo, que se apropria da igreja, né? E, de alguma forma, fortalece muito a visão ideológica, é verdade, mas de uma maneira distorcida, criando, inclusive, uma certa antipatia. Tem quem defenda agora que um pouco do ritmo de crescimento um pouco mais lento do segmento evangélico se deu até por essa aproximação tão aprofundada do segmento com o bolsonarismo. Porque, de fato, em alguns momentos, como a gente fala, para evangelizar, se criava algumas resistências, porque as pessoas estavam vendo a igreja evangélica como Bolsonaro, que nem evangélico não é crente, lida, né, tem lá o respeito dele, as coisas dele, mas não se identifica essencialmente com o segmento evangélico. Então, naquele momento, especialmente era um momento eleitoral, de muito calor, natural que as pessoas tivessem uma certa resistência, até porque eu também não tive a oportunidade de chamar todo mundo, conversar, eu tinha que tomar uma decisão, tinha um timing para isso, com algumas pessoas, claro, conversei, mas eu fui percebendo que, à medida que eu ia conversando, e aí pós também a decisão, no exercício já do governo e tudo mais, as pessoas foram compreendendo mais. E aí eu deixo uma reflexão que é muito fácil. Talvez João Durval, depois de João Durval, não teve um outro governador que estendeu a mão, que olhou com tanto carinho e respeito ao segmento evangélico como Jerônimo.
E falo também aí de minha experiência pessoal, de lideranças que eu lidei, não apenas governadores, mas lideranças políticas. Eu não vi outro que tivesse um respeito tão profundo pelo segmento evangélico como Jerônimo tem. De respeitar o papel social das igrejas evangélicas, de saber que as igrejas... Ele tem uma expressão que ele fala assim, o Estado pode muito, mas não pode tudo. Então, ter parcerias é fundamental. E a igreja é um dos principais parceiros que a gente tem para chegar, muitas vezes, onde o Estado não consegue chegar. De respeitar o papel espiritual, de saber que existe ali um acompanhamento, um processo de transformação, de entender e respeitar o aspecto cultural. Veja, a gente está falando que Salvador tem hoje a preferência musical dos soteropolitanos é a música gospel, mas a gente tinha muito pouco. Em Salvador, quem instituiu o Festival da Cultura Evangélica foi eu na condição de vereador, a gente fez, saiu, parou de fazer. No estado agora, a gente está com essa iniciativa do Canta Bahia, o governador abraçou, e é uma resposta, é um direito do segmento evangélico ter retorno cultural também. Então, hoje é o maior festival de cultura evangélica, de cultura gospel do Brasil. Não como único, né? Porque ele tem Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista, Barreira, Juazeiro, e, se Deus quiser, vamos rodar um pouco mais. Então, a minha ideia também é que as pessoas percebam, e estão percebendo, e quebrem um pouco esse paradigma. E percebam, a igreja é a igreja, a gente precisa se posicionar, tem os nossos princípios, eu tenho os meus princípios e valores, não sou um cara progressista, né? Eu sou um cara mais de centro-esquerda, onde eu me aproximo da esquerda, no social, ideias que de alguma forma confrontem aquilo que eu acredito de defesa da vida. Então, eu sou contra o aborto. Eu penso que a gente tem que proteger as crianças. Tem certos temas que a gente não deve trabalhar com as crianças inicialmente. Deixa crescer e, quando crescer, toma-se a decisão que quiser. Sou contra a liberação das drogas. Então, não precisei mudar nada. E nem me foi pedido isso. Pelo contrário, eu reafirmei esses valores e fui muito bem recebido com eles, com a perspectiva de que, em processos decisórios que envolvam temas como esse, por exemplo, que a gente participe das conversas, que a gente traga nosso ponto de vista também, né? E o governador tem feito isso, inclusive, com as lideranças evangélicas, recebendo, conversando, ouvindo, procurando ter cuidado e atenção com eles para que a gente possa evoluir. Repito, eu acho que isso é maior até do que Eber e o governador Jerônimo. Eu acho que é um processo de maturidade que a gente precisa alcançar para ter um ambiente mais saudável. A igreja deve ser um porto seguro, não deve ser um lugar de julgamento e acusações, ainda que a gente tenha os nossos valores, como eu disse, de forma bem clara. Jesus disse assim, venha como está. Não quer dizer que você vai continuar como está, mas venha como está. E a gente vai transformando, as pessoas vão entendendo, é melhor fazer dessa forma, é melhor corrigir isso aqui, né? Então a igreja precisa ser esse ambiente de paz, de harmonia, ainda que muito firme na defesa daquilo que acredita. Vamos para a parte mais lúdica da entrevista? Vamos. Heber, aqui a gente gosta também de conhecer um pouco mais sobre os nossos entrevistados, para além da política. Então, a gente sempre pergunta quais são os hobbies, o que Heber Santana faz quando ele não está atuando como político. Bom, primeiro, eu gosto muito de ficar em casa, do meu ambiente familiar. Então, minha esposa Gemima, minhas filhas Elisa e Isabelle, Elisa tem 11 anos, Isabelle tem 7, como eu tenho uma vida muito corrida, a gente fica muito fora. Então, sempre que possível, eu gosto de estar realmente com elas. Gosto de futebol, então gosto de jogar. Acho que dou conta um pouquinho. E gosto de assistir também, sou Bahia, então, se possível, gosto de ir para a fonte, assistir, sofrer um pouquinho. Nossa fase está melhor agora, né? Está de menos sofrimento. Mas já sofremos bastante, né? Então... Gosto de música, acho que a música... A playlist de Heber é restrita à música gospel? Mas eu vou lhe dizer 99%. Algumas canções que, de repente, eu ouvi em algum tempo e gostei, uma pegada um pouco mais romântica, né, que envolva aí a questão com Gemima, mas 99% a playlist é gospel. Por quê? Porque falam de coisas que eu acredito, que eu... A gente acaba se moldando muito pelo que nós ouvimos. Quando eu defendo o crescimento da cultura evangélica, eu observo muito, eu ando nas periferias, e nem estou falando aqui de ritmo, estou falando da letra, tá? Então, às vezes, você vai em alguns ambientes e você vai ver crianças ali ouvindo canções que estão falando de sexo, de drogas, de violência. E aquilo ela vai sendo absorvido. Naturalmente, a criança vai reproduzir aquilo que ela está ouvindo, né? Então, eu procuro ouvir coisas que sejam boas, que eu
reproduza, né? Não coisas que de alguma forma acabe sendo assimilado ali pela minha mente e que eu não queira estar realizando. Gosta de filmes e séries? Gosto mais de filmes do que de séries, porque como eu não consigo ter muito tempo para acompanhar, é ruim, às vezes você começa a assistir e não consegue terminar. O filme é mais rápido, né? Mas eu gosto. Tem algum segmento, algum tipo de gênero predileto? Não. Tanto para músicas, sendo gospel ou qualquer ritmo, né, não tenho essa dificuldade, como para filmes também. Não gosto de filme de terror. Também nisso tem assim, uma perspectiva muito boa de filmes evangélicos, filmes com... E o cinema, inclusive, com bons resultados. Recentemente, fui com a família assistir Fé para o Impossível, que é uma história real da americana que foi agredida no Rio de Janeiro e precisou passar por um processo de restabelecer. Agora... Teve A Forja, que é um filme evangélico. A Forja, também. muito bom. Você Acredita, um filme um pouco mais antigo. Esses dias até assistimos em família lá também, que mostra assim como Deus trabalha, né? Porque são 12 histórias que se cruzam no meio da caminhada e a gente, assim, acaba sendo muito interessante. Então o gênero predileto vai por esse caminho também no filme. Também não, mas eu gosto de O Náufrago, por exemplo, um excelente filme. Um filme de comédia, é sempre bom rir um pouquinho, né? Culinária, o senhor é daqueles que gosta de comer ou de cozinhar? Eu posso até dizer que eu gostaria de cozinhar, mas não sei. Eu acho bonito o cara que sabe cozinhar. Eu olho, admiro, mas não consigo. Máximo churrasco. Dizem que é bom. Então o churrasco eu faço, fica tranquilo. E comer, eu como bem. Tem algum prato predileto? Um bom baiano, né? Uma moqueca. De camarão, de preferência. Como menos peixe. Tem algum destino, algum local que o senhor gosta de ir ou desejaria voltar? Seja sozinho, seja com a esposa, seja com a família? Tá aí, eu não viajei muito. Eu gostaria de ter viajado mais, né? Como eu disse, essas atribuições a gente acaba tendo. Mas eu fiz uma viagem bem interessante com a família, para Gramado, não é nem tão longe, e foi muito boa. Tive algumas outras experiências também. Às vezes eu e Gemima só, a gente fez um cruzeiro também, que foi bem legal. Mas essa foi com a família toda, as meninas estavam mais espertinhas, brincando mais, foi bem interessante. Gemima, inclusive, é um personagem bíblico, né? Uma das filhas de Jó. É uma das filhas de Jó, exato. Muito bela, por sinal. A minha mais ainda. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Ana por estar conosco. Obrigado, Ana. Eu que agradeço pelo convite, Fernando. E agradecer a Heber Santana por esse papo leve, descontraído. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, Fernando, Ana, aos amigos do Bahia Notícias. Um grande abraço. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Em até 24 horas entramos nas principais plataformas de streaming. A produção de hoje foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Igor Barreto, mas tem o auxiliar. Tito, qual é o sobrenome de Tito? Ferreira. Tito Ferreira está auxiliando o Igor Barreto hoje, então a equipe está mais robusta. Muitíssimo obrigado e até a próxima.